Você que está nos ouvindo, também pode participar do invocar, no nome de Yahshua. Ó Yahshua! Ó Yahshua! Ó Yahshua! Ó Yahshua! Ó Yahshua! Ó Yahshua! Porque Tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Papai eterno, somos gratos a Ti. Gratidão. Sim, Por papai. cuidar do Teu povo, o povozinho de Israel. Gratidão, papai. Somos gratos, papai. Abençoa o Teu povo Sim, pai. Sim. e abençoe a obra de nossas mãos. Assim seja. Confirma, papai, as obras de nossas mãos. Sim, papai. Que seja agradável a Ti. Instrua o Teu povo para consertar as veredas, Sim, papai. arrumar a vida. Aquele que não é casado, venha casar. Sim, papai. Gratidão. Cada um conserte a sua própria vereda, Sim, papai. para que possam não ter motivo de acusação. Sim, papai. Em nome de Yahshua. E é necessário que estejamos como os sacerdotes antigos. Antes de entrar no templo, eles se purificavam. Sim, é verdade, papai. E assim estamos nos purificando, É verdade. para que nós possamos nos adentrar para dentro do templo celestial. Sim, papai. E ali vamos permanecer para sempre. Gratidão. No nome de Yahshua. Cuida de cada irmãozinho e irmãzinha. Os que estão já aqui conosco, os que estão à distância. Sim, papai. Proteja-os e guarda-os. Que eles sejam invisíveis aos olhos do inimigo. Sim, papai. Conforme a tua palavra que diz, porque dias virão em que desejarão ver um só dos dias do Filho do Homem, mas não poderão ver, porque já foi embora. É verdade. E assim também os teus filhos, papai. Gratidão por tudo. Gratidão. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja. Essa aqui é uma reunião, amados irmãos, aqui em Belo Horizonte. A reunião aqui em Belo Horizonte. Os irmãos aqui de Belo Horizonte, saúde os irmãos de todo o Brasil. A paz de Yahshua, meus irmãos. Yahweh abençoe vocês grandemente. No nome de Yahshua Mashiach. Assim seja. Amados irmãos, nós vamos, como nós temos vivido, e nós estamos vivendo de fé em fé. E assim, viver os heróis da antiguidade. Os heróis da antiguidade. Hoje o papai já nos revelou que esses heróis da antiguidade, eles vão participar da superior ressurreição. A superior ressurreição. Nós vamos lá abrir a palavra em Hebreus. Os heróis da fé. 2088. Hebreus 11. Hebreus 11. 2097.
Aí a gente fala ali, a irmã Lirianá pegou, né? Caminhava, dava 6 passos, sacrificava o boi, né? 6 passos. Por que será, né? Porque tudo aponta para a era Filadélfia. Aquele sacrifício vivo, que é agradável a Iau, e que está sobre as vestes do sumo sacerdote. O sacrifício de Iauxa, que foi o sacrifício para resgatar, reconciliar os seres da terra e os seres do céu. E aqui nós vemos, Hebreus 11, nós vimos o momento da superior ressurreição. A superior ressurreição acontece aonde? Irmão André Gari. Aonde? Que horas aqui? Aonde nós vimos isso na Bíblia? No livro de Apocalipse. Aonde? Você tem que saber, né? Você tem que saber. Porque isso para nós é um marco. Por quê? Porque aqui a gente sempre teve aonde? Nós tínhamos a dúvida para saber a hora que aconteceria a superior ressurreição. Vamos abrir lá, Apocalipse 6, vamos lá. Apocalipse 6. Quando eu pergunto assim, irmãos, eu não vou perguntar para você, de vez em quando eu pergunto, mas você não tem obrigação de saber. Você só vai ter obrigação de saber depois que já foi ensinado. Muitas vezes eu pergunto para os irmãos antes de ter ensinado. Mas os irmãos podem falar qualquer coisa. Por quê? Porque não foi ensinado ainda. Mas depois que já foi ensinado, se você não souber, é porque você não está ruminando. Apocalipse, capítulo... Eu já vi o irmão ruminar. Inclusive, lá, colocou o celular amarradinho ali no caminhão e tá lá correndo, ouvindo, tadinho, participando de live. Esforçado. Mas você percebe que nesse momento é difícil absorver alguma coisa. Porque se a atenção está voltada ao motorista, o lixo que está ali parado, o correr, eu pular, segurar, pôr o pé no lugar certo, você está desviando muitas atenções. E quando você está desviando muitas atenções, o seu grau de absorção da mensagem é pequeno. É a hora boa, é a hora que você está em casa. Você desliga o seu telefone para ninguém te ligar. Você fala, olha, agora eu vou estudar, ninguém me perturbe. Ali você vai realmente desenvolver. Então, Apocalipse capítulo 6, versículo 7. Apocalipse 6, versículo 7. Quando abri o quarto selo, ouvi a voz do quarto vivente. Quem que é o quarto vivente aqui, irmão Helder? Gabriel. Porque é o trono. Por que fala o quarto vivente? Porque ele tem 4 faces. Tem 4 faces. Ele é a face principal de um querubim é qual, irmão Lucas? A face principal do querubim é qual, irmão Lucas? É o de touro. Isso está onde? Está no livro de Ezequiel, capítulo 1. A face principal do querubim é a face de touro. Agora você já entende. Quando o povo estava lá no deserto, eles fizeram uma imagem de quê?
Eles fizeram uma imagem de touro? Hã? Eles fizeram isso? Irmão Shaul. Não. Saiu do... Eles tacaram ouro e dali surgiu... Tacou ouro no fogo e ali fez um touro, um bezerro, que é um filhote de touro. Eles pegaram o ouro, jogaram no fogo. Quando eles jogaram no fogo, formou uma imagem de um bezerro de ouro. Você lê lá. Porque você vê que tem os detalhes são muito importantes. Jogaram o ouro no fogo e surgiu um bezerro de ouro. Ok? O irmão Marco Betor lembrou. Já fizemos isso tudo muito tempo atrás. Aí, o bezerro é a representação do touro, ou seja, a face principal do querubim. Quando eles adoraram o bezerro de ouro, eles estão representação de adorando Lúcifer, que é um querubim, entenderam? Viu que a gente precisa voltar em alguns detalhes? Versículo 7. Quando abri o quarto selo, ouvi a voz do quarto vivente, que dizia: vem. Vi aparecer um cavalo esverdeado, seu montador chamava-se a Morte. O montador que está montado, chamava-se a Morte. E quem é a Morte, irmã Rejane? É Lúcifer. E quem é o cavalo? O antimachia. Porque são quantos cavalos, irmã? Fala aqui. São quantos cavalos de Apocalipse capítulo 4? Quando fala que são 4 cavalos, e cada um de uma cor, também é um querubim. Porque a representação também de um querubim é o quê? De um cavalo. Apocalipse 19, vi um cavalo branco, e cujo montador, que estava sobre o cavalo branco, se chama Fiel e Verdadeiro. Então, hoje, você já alcançou uma maturidade de você entender mais a Escritura. Mas para você entender a Escritura, você tem que estar ruminando. Para você entender os detalhes. Aqui é a descida. A descida. Por quê? Porque o Lúcifer, ele vai batalhar com o Micael. E Micael vai falar: você não pode mais permanecer aqui. Já não pode ser mais meu administrador. Porque se mostrou infiel. Por isso que a palavra, presta atenção. Você não está prestando atenção. Você está brincando com as criancinhas aí. Você já é imergido. Você tem que estar sentado aqui, prestando atenção. Não, não está. Se você está, me fala. O que eu falei agora? O que eu falei agora, então? Então não está prestando atenção. Então, irmãos, a condição de uma criancinha é até 12 anos. Aí não tem problema. É criança, mas depois de 12 já pode ser imergido, no nome de Alcha. Aí, o que acontece?
tem responsabilidades. Antes de 12, eu posso ser imergido antes de 12? Você compreende a verdade? Você compreende? Aí eu compreendo, porque tem crianças mais desenvolvidas que outras. Aí a gente faz o quê? A gente faz uma entrevista. Mas a criança imergiu, agora já não é criança. Papai Yalcha, com 12 anos, foi levado para o templo. Agora, ele já não é criança, ele já pode ler o Torá. Ele é considerado um homem digno de interpretar a Escritura. É forte isso. Você entendeu? Eu falo isso com você muito. Mas ao invés de você estar com os adultos, era o que eu sempre fiz. Eu sempre fui criança, mas eu gostava de estar no meio dos adultos. Você é um adulto querendo estar no meio das crianças. Aí não aprende. Desde pequeno, irmãos. Olha para você ver, desde pequeno. Eu gostava de estar no meio dos adultos. Hoje eu entendo por quê. Porque eu era criança e estava no meio dos adultos. Vamos lá. A semelhança de Papai Yalcha. Papai Yalcha, quando veio, estava ali com 12 anos, ensinando para os doutores da lei, para os sacerdotes, para os escribas. Era uma criança, mas tinha entendimento de um adulto. E põe adulto nisso, né? Entendimento de ancião. Vamos lá. Apocalipse capítulo 6, versículo 7. Quando abriu o quarto selo, quem abriu o quarto selo? Irmã Marinalva. Quem abriu o quarto selo? Micael, parabéns. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto vivente que dizia: vem. Ele falou: vem para quem? Para Yalhana. Vi aparecer um cavalo esverdeado, cujo montador chama-se a morte. A gente já viu. Por quê? Porque Lúcifer é a árvore do conhecimento do bem e do mal. É a árvore da morte. E ela tem um fruto. E o fruto é o seu filho, Emanuel, que é o anjo da morte. Assim também como o Papai Yalcha. Papai Yalcha é a árvore da vida. E tem um fruto, que é Micael, que é o anjo da vida. O contraponto das duas coisas. Porque Satanás, ele quer imitar. Como ele não pode ser o anjo da vida ou a árvore da vida, ele vai ser da morte. Entendeu? Então vamos lá. Versículo 8. Vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu montador chama-se a morte. Está falando em código. Hoje você já sabe. Está falando de Lúcifer. Por quê? A partir do momento que ele é expulso do céu, Emanuel vai recepcioná-lo na terra. E fala: pode montar em mim. Quando fala pode montar em mim, representa o quê? Essa é uma palavra difícil, mas é maravilhosa. Quando fala pode montar em mim, o que representa essa palavra, irmã Kátia? Porque ele é absoluto. Ele está falando assim: eu estou
me submetendo a ti. Que hora que ele submete? A hora que Micael sobe. Não. A prova que ele submeteu. Quem pode me responder? Irmão André. Foi em Lucas 4, quando o papai Alcha rejeitou e Emanuel aceitou lá em cima. Vamos lá. Vamos melhor resposta. Vai, pode falar, meu irmão. Papai, Oi. Ed aqui, Cleiton. a A paz de Alcha, pode falar, Ed Cleiton. quando foi dado uma boca de blasfêmia para ele. Não, não é. E Não é isso. É quando ele está se submetendo, quando ele está adorando o dragão. Aí o dragão vai dar os reinos da terra para ele. Ele fala assim, pode sentar em cima de mim. Ele está falando assim, eu estou submetendo a ti. É o link. Ele adora o dragão. É o link de quê? Quando o dragão ele veio, Lúcifer, ele queria que Papai Alcha o adorasse. Quando Papai Alcha, ele fala, olha, eu te dou as nações da terra, se você se prostrar e me adorar. Aí a palavra fala que foi dado as nações para quem? Para o antimachia Emanuel. Significa que ele adorou o dragão. Entenderam? Então, por isso que ele se torna cavalo e o outro monta nele, mostrando, ele está se submetendo ao outro, entronizando o outro, entronizando. E a palavra fala, aquele que está sentado no trono, todos os outros o adorem. Agora, ele está sentado no trono de Emanuel. E agora, ele fala, adore o dragão. Entenderam? Tá difícil entender aqui, irmãos? Então vamos lá, continuando. Ó, versículo 7, Apocalipse 6, versículo 7. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto vivente, que dizia, vem, vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu montador chamava-se Morte. Agora eu pergunto, um cavalo esverdeado, quem vai me dar a explicação? Cavalo esverdeado? Cavalo esverdeado. Representa a morte, né? A cor. Hã? A cor do Você aprendeu isso do irmão Romilson. Tá errado. Quem vai falar comigo? Hã? A cor perilo do querubim é verde. A irmã, mais ou menos. Mas não é essa a resposta. Irmão Alberto. Não. Vamos abrir? Vamos abrir aqui, ó. Apocalipse capítulo 5. Vamos Apocalipse capítulo 4. Apocalipse 4. Apocalipse 4. Versículo 2. Apocalipse 4, 2. Apocalipse 4, 2. Fui imediatamente movido pelo Espírito, e eis que havia um trono no céu, e no trono alguém sentado. O que estava sentado tinha o aspecto de uma pedra de jaspe e cornalida, e um arco-íris envolvia o trono, com reflexo de esmeralda. Esmeralda é verde. E ele quer imitar. Quer imitar. Entendeu? Ué. Ele está se fazendo de trono, é um cavalo esverdeado, mostrando, quer imitar aquele que está sentado no trono. Por isso que em Isaías 14 fala assim, subirei a mais alta nuvem e serei semelhante ao Altíssimo. Quer imitá-lo. Imitar inclusive o trono. Estão entendendo? Entendeu, irmã Edson?
Isso não tem culpa não, porque eu não tinha ensinado. Eu estou ensinando aqui pela primeira vez. Ok? Entendeu, irmão? O aspecto da esmeralda não é daquele que está sentado no trono, porque aquele que está sentado no trono tem aspecto da pedra jaspe e cornalina, mas do trono, o cavalo. Querendo imitar. Continuando, volta lá para o Apocalipse 6. Apocalipse 6, versículo 7. Viu que nós andamos, ainda não passamos desse versículo? Quando abri o quarto selo, ouvi a voz do quarto vivente que dizia: vem. Vi aparecer um cavalo esverdeado. Viu? Querendo imitar lá o trono. O trono de Iau, querendo imitar o trono de Iau, que tem reflexo de esmeralda. Vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu montador chama-se a morte, que é Lúcifer. Por quê? Foi expulso do céu. E o Hades o acompanhava. O que é o Hades que eu expliquei? Não, abismo é Sheol. O inferno. O inferno o acompanhava. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra, para que exterminasse pela espada. Olha aqui. Exterminasse pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Que feras da terra são essas, irmã Julie? Que feras da terra são essas? É o leão? Hã? É os querubins que foram derrubados aqui embaixo. Eles são feras. Era do céu. Mas a partir do momento que são derribados aqui embaixo, é eles que têm, alguns têm poder de matar. Quais que tem? Papai Yaucha falou sobre os querubins. Alguns têm poder de matar. Eles, quando falam que tem poder de matar, e outros têm poder de causar dor. Que passagem o papai falou a respeito destes? Duas classes. Serpentes e escorpiões. Então, essas são as feras que podem matar o homem. Aqueles que são cobras. Entenderam? É uma fera. Aqui eles interpretavam como se fossem os animais do zoológico, da África. Não tem nada disso. Entendeu? Os animais da África vai lá para a Europa. De navio, de barco, vai lá para poder matar 1/4 dos habitantes. É isso, irmãos? Não. Está falando de seres celestiais que foram criados no 5º dia. São feras. Papai, queria uma dúvida aqui, porque aqui fala assim, ó, para exterminar pela espada. Esse aí que eu não fiquei sem entender. É. Que espada é essa? Espada de Jeú, né? É. Pode falar, irmão. Que ele fala se escapar da espada de Azazel. Azael. Jeú matará. Se escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. É o link com o quê? Com esses dois reis, viu? Que são aqueles que não está falando a palavra deles vai matar, mas está falando, fazendo um link com a outra parte lá do livro de Reis, porque aquilo, a passagem lá aponta sobre esses dois personagens que são o antimachia e o falso profeta, que vão ser instrumentos de morte na terra. Então, aqueles que escaparem da espada, ele fala assim, olha, você vai pegar a navalha, uma espada como navalha, e vai passar e arrancar os fios da sua cabeça, e vai raspar a sua barba. E essa espada vai correr atrás
desses seres celestiais e também dos seres terrenos, representados os fios da barba. E os da cabeça também. É esse link, vai ser morto a espada. Mas vai ser morto a espada aqueles que os combaterem. A gente já sabe que os 144 são exército e vai combater o povo. Vai combater a pregação. Eles combatem. Por quê? Porque o restante foge. Ah, eu não quero essa marca. Eu sei que é a marca da B. Vou para o sítio. Lá no sítio, na fazenda, eu vou cultivar minha própria comida. Mas eu não vou pôr essa marca. Agora, aqueles que ficam para combatê-los, eles são mortos. Quem foge, fugiu. Mas quem combate é os valentes, os 144 mil que são exércitos. Já expliquei isso para vocês. Como eles não se prepararam da forma correta, eles vão ser mortos, porque estão despreparados. Estão despreparados para a guerra, mas são exércitos. Os 300... remanescentes. Oi? São os remanescentes. Ali nós temos dois grupos. Os desatentos de Filadélfia e o resto de Sião. A gente tem na palavra especificamente que fala assim: os remanescentes de Al-Shalã e o resto de Sião. Aqueles que falam remanescentes de Al-Shalã são os de Filadélfia, desatentos. E o resto de Sião é os de Sardes, que eles vão despertar, eles vão acordar quando acontecer o arrebatamento, e eles não foram. Aí eles vão, só assim para eles entenderem que Ial já tinha rejeitado eles, que é o link dos 42 rapazinhos que saíram da cidade de Babilônia. Ok, irmãos? Vamos continuar. Versículo 9. Quando abriu o quinto selo, abriu o quinto, vi sob o altar, sob é de baixo, sobre é acima, sob é de baixo, sob o altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Ial e do testemunho que dela tinham prestado. Viu? E eles clamaram em alta voz: até quando, ó Mestre santo e verdadeiro? Até quando, ó Mestre santo e verdadeiro? Até quando, ó Mestre santo e verdadeiro? Agora vamos ver quem que é o Mestre. 2 Coríntios, vamos lá. Esse foi o estudo de ontem. 2 Coríntios. 2020. Gratidão, hein? 2020. 2 Coríntios 3. Olha lá. Versículo, 2 Coríntios 3, versículo 17. 2 Coríntios 3, 17. Quem é esse mestre? Aí você vai lá em 2 Coríntios 3, 17. Quem é o mestre? Aí você vai lá em 2 Coríntios 3, 17. Está dizendo, 2 Coríntios 3, 17. Pois o mestre é o Espírito. De novo. Vamos ver aqui, Rafa e Sara. Olha aqui. Eu sei, é só rapidinho, só para mostrar para vocês. 2 Coríntios 3, 17. Me empresta sua canetinha aqui, irmão. 1 Coríntios. 2 Coríntios 3, 17. Aqui, Aqui. Pega aqui, vocês dois, Sara, pega aqui,
Pois o mestre é o Espírito. Pois o mestre é o Espírito. Pois o mestre é o Espírito. Isso. Agora nós vamos de voltar lá. Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse 6, 9. Apocalipse 6, 9. Quando abri o quinto selo, vi sobre o altar as almas dos que tinham sido imolados, por causa da palavra de Yahweh e do testemunho que dela tinham prestado. E eles clamavam em alta voz: até quando, ó Mestre, santo e verdadeiro? E a gente já viu quem que é o Mestre, que é referido? O Espírito. Está falando que é o Filho? Não, é o Espírito. Quem é o Espírito, irmã Cida? Micael. E quando é que ele está na condição de ser chamado o Espírito? Na função de Yahshua, Micael pega celeste, terreno? Não, na condição de Micael celestial. Micael celestial. Por isso que fala, olha, não, quando ele está na condição de ancião, ele é chamado de filho do homem. Quando ele está na condição de sumo sacerdote do templo, a pedra angular, ele é chamado de o Espírito. Por isso que fala, ó, aquele que pecar contra o filho do homem, não está falando de papai Yahshua. Está falando daquele que veio como ancião da igreja, encarnado. Então fala, quem pecar contra o ancião, quem pecar contra o filho do homem, poderá ser perdoado, se ele se arrepender. Mas se pecar contra ele na condição de espírito, não tem perdão. Por que não tem perdão, irmã Kátia? Por que não tem perdão quando se peca contra o espírito, que é o sumo sacerdote do templo? Porque ele é o único intercessor, não é isso? Isso, porque ele é o sumo sacerdote. Se você peca e desagrada aquele que intercede por você, quem intercederá por você diante de Yahweh? Entenderam? Sim. Ele é o sumo sacerdote. Ele, quando ele está na condição humana, ele é chamado de filho do homem. Então, aquele que peca contra o filho do homem, os 42 rapazinhos, zombam de Eliseu. Eliseu é representação de Micael encarnado. Aí o que acontece? Sai as duas ursas da mata e estraçalha os 42 rapazinhos. Mas eles entram nessa condição também de poder serem ressuscitados no final, junto com as duas testemunhas. Significa que eles arrependeram de ter perseguido Eliseu, Micael encarnado, o ancião da igreja. Reconheceram o erro que eles fizeram, alcançaram com isso o quê? O perdão. Aquele que peca contra o filho do homem pode alcançar perdão, se arrepender. Mas aquele que peca contra o Espírito não alcança, porque quem vai interceder por ele perante Yahweh, se aborreceu o próprio Espírito? Entenderam? Tá. Nós vamos interromper para fazer a ceia, e é bom que fique registrado também a ceia, para que seja referência para aqueles que ficarão. Aqueles que ficarão para realizar a ceia no futuro. Porque eles vão ter que restaurar também a igreja na própria casa.
23, 20. Página 135. Olha aqui, irmãos, para você ver o que eu estou falando. Presta atenção. Êxodo 23, 20. Diz assim, olha aqui. Ó, Êxodo 23, 20. Olha aqui, Sara. Eis que vou enviar um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho. Viu? Aquele que se conserva junto e que guarda, que está na Bíblia Yal-Shalom. Eis que estou para enviar um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e observa a sua voz, e não seja rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Fazendo link com o quê? Fazendo link com esse anjo. Ele é o Espírito. Quando ele está encarnado, ele é o Filho do Homem. Quando ele está na condição no templo celestial, que é a promessa de Filadélfia, é servir no templo celestial, e aquele que sobe com a igreja é o quê? Sumo sacerdote do templo. Ele não vai perdoar a transgressão quando ele está na condição de sumo sacerdote. Entenderam? E aqui, quando fala pelo caminho, lá em Lucas fala assim, mostrando que não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho. Fazendo link. Agora, só um concertozinho aqui a respeito do irmão Helder, do texto que você colocou. Micael, ele alcança a plenitude do Espírito, ele como Micael. Por quê? Porque eu vi um cordeiro diante daquele que está sentado no trono, tem 7 olhos, que são 7 espíritos de alma. Então ele como Micael, ele tem a plenitude do Espírito, porque Isaías 11 fala de Micael, entendeu? Não é ele na condição de rei, é ele na condição de sumo sacerdote. Ele tem 7 olhos, que são os 7 espíritos de alma. Ele tem a plenitude na condição de Micael, com o corpo de Micael celestial. Entenderam, irmãos? Gratidão. Agora vamos fazer o partir do pão, no nome de Papai Yaush. Porque você pode tocar na área. É interessante, irmão Isalino. Entramos pra dentro e fechamos a porta, né? E a baderna ficou lá fora. Você vê que como é tremendo. Nós entramos e fechamos a porta. E a baderna ficou lá do lado de fora. Um caos lá fora, todo tipo de depravação. É o que vai acontecer quando o Espírito de Deus obedecer. Todo tipo. E ali os homens, os homens ali que tá falando, um quarto de quê? É um quarto da terra, irmãos? Ali é um quarto da terra. Que terra? É os habitantes da terra. Como a gente já falou, de tudo quanto é tipo de forma de exterminar. Por quê? Porque é um anjo da morte. E a própria morte vai estar na terra. Todo tipo de forma de exterminar a criação. Aqui, ó. Não, peguei.
Amados irmãos, nós estamos aqui preparando aqui para a nossa ceia. O pão já foi partido. O pão é um pão sem fermento, pão ázimo. É o pão que o fermento, nós já entendemos o que é o fermento. É o engano. O fermento é o engano, a mentira. Nós retiramos de nosso meio a mentira e o engano. E nós estamos nos santificando cada dia mais e mais para nós entrarmos no tempo sem fermento. Porque Yahweh, ele não aceita nenhuma oferta com fermento. Lembra disso? Verdade. Quando fala oferta com fermento, aqueles que ainda estão no Evangelho Anátema de Mateus, de Marcos e João, eles estão comendo fermento, eles são oferta com fermento, eles não são aceitos. E é por isso que nós estamos cada dia mais buscando o entendimento, a santificação. Porque sem santificação, ninguém verá Yahweh. Mas é o Yahweh que habita na luz? Não, é aquele que carrega o nome de Yahweh. Porque nós já vimos isso no estudo. Irmão Shaul trouxe que a arca carrega o nome de Yahweh. A arca carrega. Então aquele que entra para dentro da arca, ele carrega o nome de Yahweh. E é esse que a palavra está falando. Ninguém verá, porque vendo aquele que é face, direita e esquerda de Yahweh. A espada Todos pegaram, irmão? separa o espírito lá, o homem do meu companheiro, o pastor do homem meu companheiro. É no momento em que Papai Alcha fala: em tua mão entrego o meu espírito. É ali mesmo. Exatamente. Ali é aquele momento ali de... Todos achavam que era o momento da ascensão. Mas não, é aquele momento. Por quê? Porque ali é a representação da ida de Elias e Eliseu. A separação de Elias e Eliseu é naquele momento. No nome de Papai Alcha, né, irmãos? É muito cansativo, sabe? Fala assim para os irmãos. Eu sei que é cansativo para os irmãos e também é para mim. A gente aqui não tem microfone. Nós falamos aqui, ministramos e querendo, estamos preocupados, os irmãos estão lá no fundo. Está ouvindo a mensagem, né? Então, a gente está levantando a voz. E é por que você acha que ali fora também se levanta uma voz? Para tentar nos calar. Isso não é coincidência. Pra você ter ideia, quando eu estava vindo aqui, eu falei assim: hoje vai estar em paz lá. Por quê? Porque não vai ter a feira ambulante. Você pensou nisso, irmão? Ou seja, quando é a feira ambulante, eles põem o som da feira ambulante ali na porta. Aí eu falei assim: agora não tem mais feira ambulante. Aí se abriu os botequim, né? E põe o som. Isso é a nossa guerra. É a nossa guerra. E é por isso que quando nós entrarmos, nós vamos descansar. Por quê? Porque foi árduo. Foi árdua a nossa passagem por aqui. Então vamos fazer agora um momento solene. Nós vamos agradecer Papai e comer o pão. Vamos juntos. Grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Assim
assim seja. Assim seja. E aí, irmãos, nós voltando ao estudo, como nós vimos lá em Apocalipse, né? Apocalipse 6, vamos voltar lá. Apocalipse 6. Nós estamos falando da superior ressurreição. Cadê? Então, amados irmãos, Êxodo 23. ó, Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Nós paramos aqui, ó, quando nós falamos sobre quem é, né? Abriu o quinto selo. Fala assim, 5:9. Quando abri o quinto selo, vi sob o altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Al e do testemunho que dela tinham prestado. E eles clamavam em alta voz: até quando, ó Mestre santo e verdadeiro? Nós já vimos aqui o link com 2 Coríntios, que fala que o Mestre é o Espírito. Já ensinamos que o Espírito é a condição de Micael como sumo sacerdote do templo. E o Filho do Homem quando ele está na condição de ancião da terra. Filho do Homem quando ele está encarnado na terra. Quando ele está na condição de sumo sacerdote, ele é o Espírito. O Espírito. Então, amados, eu preciso que os irmãos fiquem bem atentos. Por quê? Para poder a gente não perder o foco. As crianças ficam quietinhas agora, para de ficar andando, entendeu? Que atrapalha também. É o momento de ficar quieto agora, para ouvir a mensagem, para poder ser edificado. Nós já temos uma luta lá fora, com esse som. Agora aqui dentro nós temos que estar concentrados, em nome de Auschwitz. Ó, aí fala assim: até quando, ó Mestre santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? Ele fala de duas coisas: fazer justiça e se vingar. Se vingar daqueles que mataram. E a gente já fez o estudo sobre o vingador de sangue, que é aquele personagem que agia na antiga aliança. Quem que era o vingador de sangue, irmã Adriana? Parente mais próximo. Um parente próximo. Não precisava ser o mais próximo, mas um parente próximo. Um parente próximo ia vingar o sangue daquele que matou o outro. Então, aqui está remetendo lá sobre o vingador de sangue, porque Micael é aquele que se conserva junto dos filhos do seu povo. É um parente próximo. Entendeu? Então, esses aqui, eles estão clamando por justiça. Fazer justiça e depois vingar. A gente já fez esse estudo. Quando é que ele faz justiça, irmão André Gari? Quando ele faz justiça, quando ele dá um corpo novo. Isso. Quando é que ele dá o corpo novo? Como é que chama esse corpo novo? Como se chama esse corpo novo? Corpo glorificado? Não. Chama vestes brancas. Quando ele fala, e foi dado a cada um vestes brancas, ele está dando corpo novo. Quando ele fala vestes brancas. Entenderam? Vamos ler. Versículo 11. A cada um deles foi dada então uma veste branca.
Ou seja, aqueles que estavam ali clamando, receberam vestes brancas, que é a justiça. E foi-lhe dito também que repousasse por mais um pouco de tempo. Quer dizer, quando o pai de família tiver entrado, ele vai descansar. Então foi dado para eles a condição deles descansar conosco. E como é que é o descansar? O descansar nosso, agora relaxa, come e bebe. Come e bebe. O banquete. Eu já falei do banquete, come e bebe no banquete. Quem prepara o banquete? Irmã Marinalva, lá em cima. A Benjamim, que não desceu ao Egito, link, não desceram à terra. Eles são o quê? Eles são viticultores e lavrador. O que mexe com o viticultor, minha irmã? O que o viticultor faz? Faz vinho. E o agricultor? Comida. Um mexe com o quê? Com a bebida e o outro com a comida. Entenderam? Come, bebe, relaxa agora. Por quê? Porque isso está em Eclesiastes, que fala assim: come e bebe. Vamos lá. Quem vai achar para mim? Come e bebe. Em Eclesiastes. Eclesiastes é diferente de eclesiástico. Eclesiástico, ele é anátema. 9, quanto, irmão? 7. Olha aqui, irmãos. Eclesiastes 9, 7. Vai, come teu pão com alegria e bebe o teu vinho com satisfação, porque Iau já aceitou tuas obras. Aleluia. Aí ele continua para mostrar que é o link lá, ó. Ele continua para mostrar que é o link. Que tuas vestes sejam brancas em todo tempo. Viu? Viu lá? Que tá falando com aqueles lá reclamaram e falaram assim: até quando, mestre santo e verdadeiro, tardará em fazer justiça? Aí ele fala: foi então dado a eles vestes brancas e falado para eles: descanse mais um pouco de tempo, até que complete o número. Descansa mais um tempo. Como que eu descansar? Comer e beber, e que tuas vestes permaneçam brancas. Viu o link aqui, irmãos? Vamos ler de novo. Vai, come teu pão com alegria e bebe teu vinho com satisfação, que tuas vestes sejam brancas em todo tempo e nunca falte perfume na tua cabeça. Aqui quando ele fala perfume, ele está querendo dizer azeite. Ele está querendo dizer azeite. Aí ele fala: desfruta a vida com a mulher amada. É o casamento, viu? Desfruta a vida com a mulher amada em todos os dias da vida, da vaidade, que Al te concede debaixo do sol. Todos os teus dias de vaidade, porque esta é uma porção na vida e no trabalho em que te afadigas debaixo do sol. O homem que trabalhava a terra desde tempos antigos. Agora regozija e você usufrua do trabalho das tuas mãos.
regozija, se alegra, come e se alegra com a mulher que tu amas. Viu? Gratidão. Gratidão, papai. Você vai fazer sempre buscando esse link lá na frente de Apocalipse 6, tá? Você vai escrever aqui, puxar Apocalipse 6. Aí vamos voltar lá em Apocalipse 6. Aí se você pegar Salomão, quando você pega aqui na lateral, você vê aqui algum link com Eclesiastes? Nenhum. Você não tem que seguir esses links. Você tem que deixar Iau te conduzir. É isso aí. Aí eu vou te falar mais um segredo para vocês. Vocês gostam dos segredos de Iau? Vamos lá. Na hora que nós estamos levantando o cálice, olha só, é o Salmo de Davi. Ele fala assim, Salmo 116, 12 e 13. Que daremos a Iau por todos os benefícios que tem feito por nós? Levantaremos o cálice da nossa salvação, invocando o seu nome, e não o teu. É o seu, o nome do cálice. Iauxa e Iau. Aquele que é o nome dele. É o nome dele, que carrega o nome de Iau. Iauxa e Iau. Iau, porque Iauxa carrega o nome de Iau, e aquele que recebeu o nome de Iauxa. Tremendo demais. Viu? E isso, oi. Eu falei isso exatamente como vocês estão falando. É? O André comentou comigo. Aí na hora que a gente estava aqui naquele momento. É, tá vendo? É o nome do cara. É o nome do cálice. É o nome de Iauxa e é o nome que ele carrega, o nome de Iau. Invocando o teu nome, não, invocando o seu nome. Tremendo. Invocando o seu nome, os nomes do cálice. Porque não está falando o teu nome, o nome do Altíssimo, não. Está falando o seu, do cálice. É o cálice que tem o nome de Iauxa. Porque a partir do momento que ele herdou o nome de Iauxa. E com isso, ele herda também o direito de carregar o nome de Iau. Porque a arca carrega o nome de Iau. Você lembra dessa pregação? Vamos lá? Irmão Shaul, onde está? Primeiro, 11 e 19 Apocalipse. Hã? Primeiro Crônicas. É, arca. Primeiro Crônicas. Hã? 567. Parabéns. 567. Então, primeiro Crônicas, quanto? 13:6. Presta atenção, irmãos. Primeiro Crônicas 13:6. Olha aqui. Presta atenção. Olha aqui, Sara. Em seguida, Davi e toda o Israel subiram a Baala, na direção de Queriat Yarim, em Ialda, a fim de trazer de lá a arca de Iau, que traz o nome de Iau. A arca de Iau, que traz o nome de Iau. Ou seja, a arca, ela traz o nome. E é por isso que o cavaleiro de Apocalipse 19, ele carrega um nome que ninguém sabe na terra, exceto ele mesmo e sua família, lógico, o seu corpo. É o nome de Iau, ou seja, é aquele que entrou para dentro da arca, entrou para dentro de Iauxa, o espírito que entra para dentro do corpo. É por isso que Shaul Paulo já entendia, e ele falou, o espírito que vivificou o corpo. Se aquele que vivificou Yahshua Mashiach habita em vós, aquele que vivificou Yahshua Mashiach
vivificará também os vossos corpos mortais. É o link com Apocalipse 6. Aqueles que estão clamando justiça recebem vestes brancas. Vivificou eles. Exato. Viu? Vamos abrir essa passagem. Aquele que ressuscitou, Yahshua Mashiach. Vamos lá. Aquele que ressuscitou, Yahshua Mashiach. 1 Pedro 3,18. Página 2117. Parabéns, minha irmã. Eu gosto disso. Você vê que é afiada. 1 Pedro 3,18. Ó, 1 Pedro 3,18. Vamos lá. Com efeito, ó, 1 Pedro 3,18. Com efeito, também o Mashiach morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim de vos conduzir a Iau. Morto na carne, foi vivificado no Espírito. Ó, essa daí nós vamos lá em seguida. Foi vivificado no Espírito, porque o Espírito entrou para dentro dele e vivificou o corpo. Por isso que tinha 2 anjos, porque esses 2 anjos andam sempre com ele. Quais são esses 2 anjos, irmã Edna? Raial. Quem que é Raial? Espírito de sabedoria. Não, eu digo assim, só para os irmãos saberem. Raial é Elias. E o outro? Macha, que é Moisés. Esses são os mesmos que foram até Abrão. Enquanto que Micael ficou com Abrão, as 2 testemunhas foram aonde? A Sodoma. Na mesma situação, ó, aqueles 2 que estiveram com o papai na transfiguração. Papai foi transfigurado e ali apareceu Raial, Elias e Macha, Moisés, para testificar. Aí, na hora que eles vem Micael e entra para dentro do corpo, entra para dentro da Arca da Aliança e vivifica o corpo. Mas aonde que está papai Yahshua? Ele voltou para Iau e deixou um consolo para Micael. A fusão do 6º com o 7º. O 6º também se torna o 7º. E o 7º também é o 6º. A face esquerda com a face direita. Novamente unidas. Entendeu? Novamente unidas. Porque tinha sido separado. Espada separa a alma do espírito. Agora une de novo. Entendeu? É gratidão, né, papai? Muita gratidão. Aí, nós vamos agora, dessa passagem, foi vivificado pelo Espírito, o corpo. Agora vamos para outra. 2 Coríntios 2,14. Página 2019. 2 Coríntios 4,14. 2021. 2 Coríntios 4,14. Diz assim, ó. Vamos lá, vamos pegar, começando do 13. 2 Coríntios 4,13. 2 Coríntios 4,13. Diz assim: por conseguinte, tendo o mesmo espírito de fé, a respeito do qual está escrito, acreditei, por isso falei.
cremos também nós, e por isso falamos. Pois sabemos que aquele que ressuscitou o mestre Yahshua ressuscitará também a nós com Yahshua e nos porá ao lado dele, juntamente convosco. Tá vendo aqui, irmãos? Você tá vendo? Aquele que ressuscitou Papai Yahshua é o link que ele entrou para dentro e vivificou o corpo. Agora nós entendemos a respeito daquele que vive, que não morre. Vamos lá? Aquele que vive não morre. Aquele que vive não morre. Não. Aquele que habita na luz inacessível. Vamos lá. 1 Timóteo. Vamos lá. 1 Timóteo 6. Vamos lá. 1 Timóteo. 1 Timóteo. Primeiro Timóteo 6, 6,15. Olha aqui, irmãos. Olha só. Guarda o mandamento imaculado e irrepreensível até a aparição do nosso mestre Yahshua Mashiach, que mostrará nos tempos estabelecidos o bendito e único soberano, o Rei dos Reis, Mestre dos Mestres, o único que possui a imortalidade, que habita na luz inacessível, que nem homem viu, nem pode ver. A ele a honra e o poder eterno, assim seja. Olha aqui, irmãos. Vamos lá. Papai Yahshua. Papai Yahshua morreu? Agora você sabe que ele não morreu. O corpo dele morreu. Mas ele permanece vivo pelos séculos dos séculos. Entenderam? O corpo dele morreu para derramar o sangue, mas ele vive pelos séculos dos séculos, porque ele é Yahweh. Entendeu? Por isso que as vestes daquele que vem com Apocalipse 19 está escrito Rei dos Reis, Mestre dos Mestres, que é as vestes do seu pai, mostrando que naquele momento ele não morreu, ele entregou o seu espírito. E olha, o corpo morreu, mas ele não morre, porque ele vive o único, porque é o único que vive, o Criador, pelos séculos dos séculos. O Criador não morre. O Criador, ele não morre. O único soberano que possui a imortalidade e habita na luz inacessível. É lindo. Por quê? Porque o irmão está lembrando, aquele que desceu é o Espírito. Não foi Papai Yahshua que desceu para os lugares. Esse é o ensino que a gente trouxe. Porque fala, o Espírito é o mesmo que desceu, aquele que subiu. O Espírito. Vamos pegar essa passagem? E é por isso que ele subiu, que ele distribuiu dons. Dons, a herança que ele recebeu, ele compartilhou. Isso aconteceu interessante lá no posto de saúde. Sabe o que aconteceu? No dia do meu aniversário, eles fizeram um saco de amendoim. Amendoim para mim. Amendoim torrado. Era um saco grande assim, de amendoim torrado. No dia do meu aniversário. Aí sabe o que eu fiz? No dia antes. Eu peguei os saquinhos. Isso foi sexta. Peguei um saquinho de papel
e fui colocando o amendoim. E fazia os saquinhos de amendoim. E eu fui para aquelas pessoas que eu gosto. E fui entregando o saquinho de amendoim para cada uma delas. As que eu gosto. Não entreguei para todo mundo. Só entreguei para aqueles que eu gosto. Ou seja, eu fiquei só com para mim o amendoim. É o link daquele que recebeu a plenitude do Espírito. O link não é quando se completar o número que ganha a plenitude. É com a morte do pai que ele ganhou a plenitude. Entendeu? Com a morte do seu pai ele ganhou a plenitude. É herança. E não quando se completar os 144 mil. Quando se completar os 144, ele sobe para o Palácio Marfim para tomar posse do trono lá em cima. Vai com o seu trono colocar o seu trono lá em cima. Como rei. Como rei. Esse é o estudo que nós fizemos ontem. Ele tinha a unção para ser sumo sacerdote. E o irmão dele tinha a unção para ser rei. Entendeu? Oi. Seria esse motivo que quando a eleição de Yalcha, o papai Yalcha, o Espírito desce sobre ele, ali no segundo dois corpos. É verdade. É verdade. Desceu sobre ele o Espírito. Entendeu? Desceu sobre ele o Espírito. A imersão na água. A imersão na água desceu o Espírito sobre ele. Em forma corpórea de uma pombinha. Que é a segunda pombinha, lembra? São duas pombinhas. As duas pombinhas juntas. Exato. Exatamente. Então, aí, olha só. Essa aqui, irmãos, presta atenção. Quando a gente está falando aqui sobre isso. Aquele que possui a imortalidade e habita na luz inacessível, que nenhum viu nem pode ver. A ele que é o rei dos reis e o mestre dos mestres. Fazendo o link, papai, o corpo dele morreu, mas ele não morre, porque ele é o Criador. Ele é o Criador. É a verdade sendo revelado no final dos tempos. Nossa, o que é isso? Aí, olha só. Vamos lá. Nós lemos? Pediu para abrir Efésios 4, 9. Efésios. Isso. 2044. 2044. É porque o ventinho aqui muda as páginas. Eu fico. 2044. Olha só. Versículo 9. Diz assim: o que significa subiu, senão aquele que também desceu às profundezas da terra? O que desceu é também o que subiu acima de todo o céu, a fim de planificar todas as coisas. E ele é quem concedeu a uns ser apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e doutores, para aperfeiçoar os santos em vista do ministério, para a edificação do corpo do Machia, até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho ideal, o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude do Machia. Aí ele fala logo em seguida a respeito da igreja que está sendo jogada como ondas por um outro espírito, o espírito do engano, do erro. Aí ele fala, assim, versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresceremos em tudo, em direção àquele que é a cabeça, o Machia, cujo corpo, em sua inteireza, bem ajustado e unido por meio do junta e ligadura, com a operação harmoniosa de cada uma das suas partes, realiza
o seu crescimento para a sua própria edificação no amor. Aqui ele está falando, este que concedeu dons aos homens é o ancião da igreja. Por quê? Porque o propósito do ancião da igreja é fazer com que todos os seus filhos alcancem a plenitude do entendimento e do saber, o pleno conhecimento da verdade. Porque ele é a verdade, ele aponta para ele, sigamos a verdade, fazendo link com Daniel 8. A verdade foi lançada por terra. Lembra disso? Sigamos a verdade, porque a verdade foi lançada por terra e os seus filhos lançados com ele. Sigamos a verdade. Se a verdade foi para a terra, nós vamos com ele. Isso mesmo. Se a verdade vai subir e retornar para o céu, nós vamos com ele. Entendeu? Em nome de Alcha. Então, essa também foi maravilhosa, essa revelação de que de papai está, ele é, o corpo dele morreu em um corpo humano, mas ele vive pelos séculos dos séculos, ele vive pela eternidade, o único que possui a imortalidade. E é o Rei dos Reis, o Mestre dos Mestres. Aí eu pergunto assim para vocês, quando fala Micael, o grande príncipe, e quando fala um homem de nobre origem, partiu para um lugar longínquo para ser investido na realeza e voltar, está referindo a esse personagem? Por que ele é referido como príncipe? Por que ele é referido como príncipe? Porque ele é filho do rei. E aqui fala, o filho do rei é príncipe. E você pegar os demais anjos, os descendentes, eles são referidos como sendo um príncipe. Eles são nobres. Mas os príncipes, eles estão na escala de quê? De receber a coroa. Existe uma escala de receber a coroa. Está entendendo? Então, os originais, aqueles que são os 10, são os 10 que geraram os demais príncipes no céu. E a gente se lembra também dos querubins. Se tinha 10 querubins, Ial já criou os querubins antes, já pensando que eles seriam trono dos filhos que viriam depois. Por isso que ele já fez 10 querubins, e não por isso ter feito 10 filhos. Já criou 10 querubins originais, porque ele já pensava em ter 10 filhos, e não o contrário. Entendeu? Oi. Quando a gente vê falando dos querubins, né? Aí eles têm umas. Eu estava pensando esses dias no YouTube, tem uma escala, né? De autoridades principais, tipo uma função de trabalho, eu imagino assim que seja, e tipo assim, conforme o seu cavaleiro, né? No caso, não é conforme o seu cavaleiro, é conforme a sua proximidade ao Criador. Então, os 10 primeiros príncipes, eles têm autoridade maior do que a segunda geração. A segunda geração tem mais autoridade que a terceira geração. Por isso que fala dos 10 filhos originais, o mais novo era o menor. Era o que tinha menos autoridade, porque eles nasceu depois. Era a hierarquia. Entendeu? Só que o da segunda geração já tinha menos autoridade que ele, porque ele é da primeira geração. E é isso que eu estou tentando, eu falei agora mesmo, antes de você me comentar. Eu já estava explicando isso, eu já te expliquei antes de você perguntar.
A hierarquia era aqueles que estão, quanto mais próximo do Criador, mais autoridade eles tinham. Por quê? É a proximidade de pai para filho. O outro é de neto para pai, para avô. E assim sucessivamente, vamos falar assim. Vamos colocar isso só para você entender humanamente falando. Entendeu? Você chega para o seu pai e fala assim: pai, pede para o teu pai, porque você tem acesso a ele, eu não tenho. Entendeu? Eu tenho acesso a ti, mas eu não tenho acesso ao teu pai. O teu pai é você que tem, ou quando ele me permite que eu me aproxime. Entenderam como é que são as coisas celestiais? Então, as coisas celestiais, elas funcionam assim, muito certinho e na hierarquia. Por isso que há uma necessidade de que dos filhos, eles vão subir de posição. Porque a partir do momento que Micael sobe de posição, ele sai puxando, trazendo todos os demais. E ele traz, inclusive, os seus próprios irmãos. Entenderam? Porque quando ele está sendo chamado de irmão, ele está sendo chamado de irmão para aquele que ele é irmão. Mas ele se fez o quê? Mestre deles. É como se fosse um pai. Entendeu? E é o link de quê? É o link de você ver aquele que era o primogênito se torna o chefe da clã, inclusive dos próprios irmãos. Entendeu? Então, nós compreendemos um pouquinho mais hoje, né? Nós já estamos aqui com 9 horas. Quem ia me perguntar? Ah, sim. Então, irmãos, nós vimos aqui, voltando aqui Apocalipse capítulo 6. Apocalipse 6, 11. A cada um deles foi dado então uma veste branca, e foi-lhe dito também que repousasse por um pouco de tempo até que completasse o número de seus companheiros e irmãos que seriam mortos como ele. Então, irmãos, todo o princípio que você entendeu é o princípio da fidelidade. Hoje, quando nós vemos aí aqueles que já saíram do nosso meio e ainda nos perseguem, né? O irmão Leandro colocou lá uma mensagem, né, no Facebook, e logo já tinha aqueles traidores fazendo careta lá. Hã? Reações, caretinha, né? Como caretinha de zombaria. Então, essa situação, ela mostra claramente. Você fala assim: pode haver perdão para eles? Pode. Agora, será que vai acontecer? Provavelmente não. Por quê? Porque o princípio da fidelidade, você pode fazer o que for, mas se ele não aprovar as tuas obras, todo o seu trabalho foi em vão. É aquilo que eu já falei, quando a fidelidade é primeiro lugar. Por quê? Porque Ial não vai permitir mais um reino dividido. Porque esse reino que está sendo levantado agora é um reino eterno. É um reino que tem que ser unânime àquele que Ial levantou. Não pode falar assim: não, eu discordo. Não pode falar assim: ah, eu penso diferente. Não, isso não é unanimidade. Entendeu? É esse que saíram do nosso meio que estavam apresentando algo diferente. É o que acontecia lá em cima. Você vê que acontecia isso.
acontecia de que um apresentava um ponto de vista, o outro ia contra o outro ponto de vista. Tá entendendo? E tinha aquele que ficava quietinho. Ficava só observando. E ele mesmo dizia, eu sou uma criança. Porque era o mais novo. Eu sou uma criança. Aí Yao fala assim, não fale que você é uma criança. Lembra disso? Sim. Não fale que você é uma criança. Porque eu... Vamos abrir? Tu irás, Jeremias 1. a quem te vier, tu Página falarás. 1362. 1362. Quando te vier, tu irás. Oi. A polícia veio? É. Gratidão, irmão. Aqui, ó. Jeremias 1. Jeremias 1, 4. A palavra de Yao me foi dirigida nos seguintes termos. Por que você acha que tem essa passagem aqui, irmãos? Porque tudo é uma repetição lá de cima. Não há nada novo debaixo do sol. Isso aqui está remetendo o que aconteceu lá em cima também. Do mesmo jeito. Então ele fala, a palavra de Yao me foi dirigida nos seguintes termos. Antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Mas eu disse, mestre Yao, eis que eu não sei falar, porque sou ainda criança. Mas Yao me disse, não digas eu sou ainda criança, porque a quem eu te enviar, irás. E o que eu te ordenar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te salvar. Porque guardaste a minha palavra de perseverança, eu também te guardarei, te salvarei da hora. Salvar. Porque eu estou contigo para te salvar. Fazendo o link que aquele que anda junto. Estou contigo. Então Yao estendeu a sua mão e tocou-me a boca. Viu? A mão. Quem que é a mão de Yao? Yao tocou a boca daquele que foi consagrado. Tocou a mão na boca. E aí ele fala, Yao me disse, eis que ponho as minhas palavras em tua boca. Aí ele fala, versículo 10, vê, eu te constituo hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e para destruir, para exterminar e para demolir, para construir e para plantar. Viu? Viu que está falando? Está falando para Jeremias? Não, ele está apontando lá para cima, para Micael, que Jeremias não saiu destruindo, não saiu derrubando, nada disso. Ele estava apontando ali para um que era como criança, no meio dos seus irmãos mais velhos. É o link de Davi, o 8º caçula. Ele era caçula, criança. E, no entanto, é o que tinha responsabilidade. Era o menor. Era o menor. Que não está prestando atenção em nada. Está voando.
Davi era o menor, mas prestava atenção. E é por isso já tinha responsabilidade de um adulto, cuidando das ovelhas do seu pai. Era uma criança, mas Ial falou, não fala que é uma criança, porque eu que vou enviar você, e aonde eu enviar, você vai, e quando eu falar para você falar, você falará. Então não diz que é uma criança. Entendeu? Então, essa é uma grande diferença. Quando Ial, ele te escolhe, porque os olhos estão observando, e tá vendo se agrada ou se desagrada. E eu já falei isso com os irmãos. Alegria é quando você agrada Ial. Eu tinha 8 anos de idade, estava lá na denominação, todo domingo estava lá. E eu ficava tentando prestar atenção, porque eu queria a palavra, eu prestava atenção, mas eu falava assim, não tá certo. Tá entendendo? E aqui falando no tempo de Josias, eu achava que ele começou com 8 anos. Eu não me lembro. Foi 8 anos. 8 anos. Uhum. Começou com 8 anos. Então, eu falo assim com os irmãos, se esforça para agradar Ial. Se esforça. Esforça para poder Ial te agradar, o Criador achar na criatura algo bom e agradável. Porque ele vai te dar um diadema de graça. Uma coroa de honra. Entenderam? Nós estamos já finalizando. Desculpe interromper, Arthur. Assim, eu entendi a mensagem. E o sexto é o sétimo, já quando Micael, já quando Yash vai dar o trono para Micael, e Yash vai entrar no corpo de Ial, e Ial representa a arca, vai nos refugiar da tribulação. No caso, é o link de que os 300, eles são levados para casa, né? Eles adentram também a casa de Ial, né? Eles adentram a casa de Ial, e ali eles estão protegidos, porque a porta é fechada, né? Porque tem na porta o quê? O sangue do cordeiro. E esse que carrega o sangue é o cálice. É a representação daquele que recebeu o manto embebido no sangue do seu pai, né? Então, é o sangue do pai que protege o filho. Porque não precisou mais nenhum sacrifício. E é por isso que tem a representação de quê? De Isaac. Isaac foi poupado do sacrifício pelo sangue do cordeiro, que foi preparado por Ial, né? Então, amados irmãos, eu falo assim com vocês têm que estar ruminando mais, tem que estar se esforçando para poder entender, compreender as verdades. Quando você entende essas verdades, essa verdade vale mais do que tudo. Por quê? Porque tudo muda nessa terra. Mas as palavras de Ial permanecem para sempre, porque elas são eternas. Elas são eternas. E você vê aquele que revela para aqueles que ele escolheu revelar. Como revelou ali para Shaul Paulo. Era um perseguidor da igreja e se tornou perseguido. Mas Ial olhou para ele e encontrou no coração dele sinceridade
um desejo tremendo de encontrar o Criador. E deu para ele nova chance. Fez dele uma nova criatura. E assim, a cada um de nós que erramos tanto nessa terra. Erramos, mas num determinado momento, que é o momento, há tempo para todas as coisas, quando ele nos chamou, a gente falou: eis-me aqui, o que queres que eu faça? Eis-me aqui, o que queres que eu faça? Essa palavra, quando fala de Jeremias, ele fala assim: vê, eu te constituo hoje sobre as nações e sobre os reinos. Falando assim, olha, que você não meça a terra, que é o ato exterior, porque foi dado às nações, para que pisoteiem durante 42 meses. Viu que já foi dado para ele, mas ele só pode tomar posse no tempo certo. Está em Apocalipse 11. Só no tempo certo. Então ele fala: vê, eu te constituo hoje sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e para destruir. Arrancar. Ele pega e arranca Lúcifer lá de cima. Por isso que ele usa esse termo, arrancar. Ele faz um link com a moreira. É a árvore. Arranca pela raiz. E replanta-te nas nações, no mar. É o link, está usando as mesmas palavras. Eu te constituo hoje sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e para destruir. Para exterminar. Por quê? Porque os perversos serão exterminados. Aonde está isso? Salmo 37. Vamos lá? Salmo 37. Porque os ímpios serão exterminados. Salmo 37. 899. Salmo 37. Versículo 9. Ó. Salmo 37, 9. Diz assim. Ó. Aqui na Bíblia Yahushalam, ele fala: porque os maus serão extirpados. Na Bíblia, tem outra Bíblia que fala exterminados. Qual Bíblia? E ele fala assim: porque os maus serão exterminados. Esse aqui é qual? King James. A King James fala assim, ó, Salmo 37, 9. Pois os malfeitores serão exterminados, mas os que depositam sua esperança, ou sua fé, no Mestre, herdarão a terra. Herdarão a terra. Que é o Salmo 11, o Salmo não, Apocalipse 11. Espera. Vamos lá? Apocalipse 11. Está acabando, tá, irmãos? Apocalipse 11. Ó, Apocalipse 11, as duas testemunhas. Deram-me, ó, não está dando para testemunha um caniço. Está dando para Micael o caniço, semelhante a uma vara, dizendo: levanta-te, fazendo link com Daniel 12, levanta-se-á Micael, levanta-te e mede o templo de Ial, a promessa para Filadélfia, ser coluna no templo. Levanta e mede o templo de Ial, o altar e os que nele adoram. E os que nele adoram. Viu? Os que nele adoram. Quanto ao átrio externo do templo, quer dizer, a terra,
Deixa-o de lado e não meças, porque foi entregue às nações, que durante 42 meses calcarão aos pés da cidade santa. Aí agora ele fala, as minhas 2 testemunhas, porém, permitirei que profetizem. Estou enviando elas lá, como foi enviado para Sodoma. Aí, volta no Salmo 37. Salmo 37. 199. Ó, Salmo 37. Salmo 37, 9. Porque os maus serão extirpados, e quem espera em Yahweh possuirá a terra. Possuirá a terra. Mais um pouco, e não haverá mais ímpio. Ó, mais um pouco e não haverá mais ímpio. Buscará seu lugar e não existirá. Mas os pobres possuirão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Quem são os pobres aqui que está falando, irmã Edna? Já fizemos tanto link desse. Os pobres, os indigentes, os de Esmirna. Quando fala os de Esmirna, são os indigentes, porque foi roubado as propriedades deles. Assim também como nós, foi roubado as nossas propriedades celestiais. Nos tornamos pobres. Tira suas propriedades, você é pobre. Está usando esse termo. Eles vão ser restituídos. E vai ser tomado daqueles que tirou deles. Aí ele continua. E eles vão se deleitar na abundância de paz. Que tempo é esse? Um milênio de paz. 1000 anos de paz. Aí, versículo 12. O ímpio faz intrigas contra o justo, e contra ele range os dentes. Mas o mestre ri às custas dele, pois vê que seu dia vem chegando. O seu dia, porque é o dia contado, 1260 dias. E é por isso que ele vê que o seu dia vem chegando. O seu dia vem chegando, porque está passando os 1260 dias. E o seu dia, para que ele ascenda com os seus, está chegando. Para ele fazer o quê? Vingança. Aí fala, os ímpios desembanham a espada e retesam o arco para matar o homem reto, para abater o pobre e o indigente. Mas a espada lhe entrará no coração e os seus arcos serão quebrados. Ó, vale mais um pouco do justo do que grandes riquezas dos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas Yahweh é o apoio dos justos. Por isso que fala lá em Cantares, quem é esta que vem apoiada em seu amado? Quem é esta que sai do deserto? Quem é essa que sai do deserto? Quem é essa que sai do deserto? Apoiada em seu amado? Fazendo link. Pois Yahweh conhece os dias... Vale mais um pouco do justo que as grandes riquezas dos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados. Mas Yahweh é o apoio dos justos. Yahweh conhece os dias dos íntegros, e sua herança permanece para sempre. Não se envergonharão nos dias maus,
e nos dias de fome, eles ficarão saciados, porque estão banqueteando lá em cima, enquanto aqui embaixo é tempo de escassez. Come e bebe. Come e bebe do fruto do teu trabalho, porque Iau aprovou o quê? As suas obras. Aí, olha só. Ele fala assim, versículo 23. Iau assegura os passos do homem. Eles são firmes e o seu caminho lhe agrada. Aquilo que eu sempre estou falando com os irmãos a respeito de Iau ver em você e se agradar. Ó, quando tropeça, não chega a cair, pois Iau o sustenta pela mão. Fui jovem e já estou velho, ancião. Eu era criança, agora sou ancião. Não digas que é uma criança. Acabamos de ler. Não diga, porque eu te constituí. Aí ele aqui, ó, ele fala, fui jovem. Ele está querendo dizer, eu já fui criança e já estou velho, ancião. Mas nunca vi um justo abandonado, nem sua descendência mendigando o pão. Todo dia ele se compadece, empresta, e a sua descendência é uma bênção. Evita o mal e pratica o bem, e para sempre terás habitação. Evita o mal e pratica o bem, e para sempre terá habitação. Que habitação é essa, irmão Márcio? Que habitação é essa, irmão? Que habitação é essa? Ou estava cochilando? Estava cochilando? Ó, evita o mal e pratica o bem, e para sempre terás habitação. Vamos lembrar? Ó, habitação. Vamos no Salmo 91. Ó, Salmo 91. Salmo 91. Quem habita na proteção do Altíssimo pernoita à sombra no Todo-Poderoso, dizendo a Iau, meu abrigo, minha fortaleza, meu Iau, em quem confio. Habita onde? Na casa de Iau, que é o templo celestial, a casa de Iau vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Evita o mal e nunca ficará sem habitação. Ok? Gratidão? Nós vamos encerrar então, no nome de Papai Alcha. Alegria, muita palavra maravilhosa. Você percebe que o ímpio faz uma algazarra, mas a palavra final é do justo. Mas a palavra final é do justo, né? Gratidão, papai. Nós vamos encerrar então a live com muita alegria com os irmãos. Olha, mostra lá para os irmãos aqui, ó. Todos os irmãos aqui reunidos. Espera aí. Aê! Aqui, ó. Venham para Belo Horizonte. Venham para Belo Horizonte. Venham para Belo Horizonte. No nome do Papai Alto. Ainda há lugar.
Ainda há lugar. Eis que vos prepararei lugar aqui conosco, né, irmãos? Tem lugar, tem ainda lugar. Né, irmãos? Gratidão. Venha conosco aqui, nos alegrar juntos, irmãos. Como eu já falei com os irmãos. A paz de alça. A trombeta já tocou, né? Escuta que tá atento. Tá, a trombeta tá chamando. Tá chamando, tá convocando, né? O que era feita a trombeta? A trombeta era a convocação do povo, né? E ela tá tocando em plenos pulmões, convocando todo o povo para vir para Belo Horizonte, nas Minas Gerais, né? Local das pedras, local de lapidação e também do polimento, preparando essa pedra fora dos muros, para que essas pedras vão subir, porque todo o templo celestial foi construído lá dentro de Al-Shalom, mas todo o material foi preparado fora de Al-Shalom. E é nessa terra que nós estamos sendo preparados, né? E a palavra lembra daquele que se tornou a pedra angular. Lembra disso? Aquele se tornou. As denominações falam de Papai Yahshua. O mensageiro de Sardes fala de Papai Yahshua. Quer dizer, ele não fala de Papai Yahshua, ele fala de Yahshua. Ele não o considera. Ele não o considera. Ele fala Yahshua, ele não o considera papai. Nós o consideramos totalmente. É o nosso pai. E o que acontece? Aí ele fala sobre isso. Ele fala a respeito do quê? Que eu estou falando? Hã? Não, estou falando do que eu acabei de falar. Hã? Se tornar pedra angular. Ele fala que Yahshua é a pedra angular. Ele é a pedra angular? Nunca. Ele é o que edificou o templo. E ele escolheu dentre uma pedrinha para ser a pedra angular. Ele é o construtor. Ele é o criador. É isso. Como o Criador, ele vai ser uma pedra angular? Não. Ele é o Criador das pedras. Ele é o Criador. E ele escolhe, dentre as pedras que ele criou, uma para se tornar a pedra angular. E a palavra lá no texto fala, se tornar a pedra, se tornou a pedra angular. Significa que ele não era antes a pedra angular. Como poderia ser o Criador? Nunca. Né, irmãos? Gratidão? Gratidão, papai. Então vamos encerrar no nome de Papai Yahshua. Assim seja. Vamos juntos. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, e assim seja feita a vontade do Papai Yahshua, por Yahweh e por Yahshua, por Yahweh e por Yahshua, por Yahweh e por Yahshua, assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Aleluia, adorado somente Yahweh, aleluia, adorado somente Yahweh. Aleluia, adorado somente Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja. Gratidão, amados irmãos. Estou agradecendo a live para os irmãos. Eu não preciso ninguém aqui me ajudar. Tá certo? Mas agora é outro. Nós estamos aqui agradecendo.